Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, dando-lhe vida. Agora imagine. E se você pudesse viajar de volta ao primeiro suspiro da sua vida? E se você pudesse testemunhar o momento em que o nada se transformou em algo, em que o silêncio explodiu em canção, em que a escuridão encontrou a luz pela primeira vez? Esta noite, vamos voltar ao princípio. Não a qualquer princípio, mas ao princípio. Antes das pirâmides surgirem no Egito, antes dos humanos pintarem nas paredes das cavernas, antes das montanhas tocarem o céu ou dos oceanos esculpirem suas margens. Vamos voltar a Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 7 palavras simples que mudaram tudo. Mas eis o que torna esta história tão extraordinária. Não se trata apenas de história antiga. Esta é a sua história, a minha história, a história de todas as pessoas que já se perguntaram: de onde vim? Por que estou aqui? Será que a minha vida tem algum sentido? As respostas começam num jardim, com a terra sob as unhas e a voz de Deus na brisa da noite. Antes de embarcarmos juntos nesta jornada incrível, gostaria de saber: de onde você está ouvindo hoje à noite? Está se preparando para dormir em Nova York ou Nova Delhi, Londres ou Los Angeles? Deixe um comentário e compartilhe com nossa comunidade global. E se essas histórias bíblicas lhe trazem paz e ajudam você a descansar, considere se inscrever. Isso realmente nos ajuda a continuar criando conteúdo que honra a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ajuda você a relaxar no final do dia. Agora, vamos voltar a um tempo anterior ao tempo. Um momento em que tudo o que conhecemos estava prestes a surgir. Capítulo 1. Quando a escuridão não era escura. No princípio, havia Deus. Não se trata de um velho de barba branca sentado em uma nuvem. Essa é uma versão caricata que perde completamente a majestade. O Deus da Bíblia existia antes do próprio espaço, antes mesmo que o conceito de lugar fizesse sentido. A palavra hebraica usada aqui é Elohim, um termo no plural que alude à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existindo em perfeita unidade, em perfeito amor, antes de qualquer outra coisa existir. Agora, eis algo que deveria nos fazer refletir. Esse Deus não precisava criar nada. Ele não estava sozinho. Ele não estava entediado. A Trindade era completa, perfeita, não lhe faltava nada. Mesmo assim, transbordando de amor, de um amor que desejava se compartilhar, Deus escolheu criar. Dizem que a terra era informe e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. Tente imaginar: sem continentes, sem montanhas, sem árvores, sem animais, sem pessoas. Apenas águas primordiais e uma escuridão densa. Mas mesmo naquela escuridão, algo se movia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica para pairar é a mesma usada para descrever uma mãe pássaro pairando sobre seu ninho, protegendo seus filhotes com as asas estendidas. Mesmo antes de tudo existir, a presença de Deus já estava lá, protetora, nutridora, pronta para dar vida. E então Deus falou, sem gritar, sem lutar, simplesmente falou: que haja luz. Imagine o primeiro fóton surgindo do nada, a primeira onda de luz rompendo a escuridão eterna. Os cientistas nos dizem que a luz se move a 300 mil quilômetros por segundo, mas essa luz não veio de lugar nenhum. Ela simplesmente existia pelo poder da palavra de Deus. Os físicos de hoje ainda não conseguem explicar completamente o que é a luz. De alguma forma, tanto partícula quanto onda, energia e matéria. Eles estão estudando algo que Deus trouxe à existência com uma única ordem:
E Deus viu que a luz era boa. Pense nisso por um momento. Deus, que é perfeito, olhou para a sua criação e a chamou de boa. Não era apenas aceitável ou decente. A palavra hebraica tov significa bom no sentido mais amplo, belo, agradável, correto, apropriado. Tudo o que Deus cria carrega o seu selo de aprovação, a sua declaração de valor. Mas eis algo fascinante. Deus não eliminou as trevas. Ele as separou da luz e deu a ambas um propósito: o dia e a noite. O ritmo da manhã e da noite governaria a vida humana para sempre. Nossos corpos ainda estão sincronizados com esse ritmo. Os ciclos circadianos que nos dizem quando acordar e quando dormir, tudo estabelecido no primeiro dia da criação. Você sabia que, mesmo na escuridão total, seu corpo de alguma forma sabe quando amanhece? Cientistas descobriram que até mesmo pessoas que vivem em cavernas sem nenhuma luz ainda acordam e dormem em ciclos de aproximadamente 24 horas. Seu corpo se lembra do padrão que Deus estabeleceu no primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, o firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. Os povos antigos olharam para cima e viram azul, e se perguntaram o que retinha a chuva. Hoje sabemos sobre a atmosfera. Sobre a mistura precisa de nitrogênio e oxigênio, que torna a vida possível. Altere essa proporção em apenas alguns pontos percentuais e todos morreremos. O céu não é apenas bonito, é um sistema de suporte à vida finamente ajustado. O terceiro dia trouxe algo novo: terra seca. Deus reuniu as águas para formar os mares e a terra apareceu. Mas ele não parou por aí. Ordenou à terra que produzisse vegetação, plantas, árvores, sementes. A vida começou a verdejar a rocha árida. Antes de prosseguirmos para o quarto dia, deixe-me perguntar algo. Quando você olha para uma árvore, você realmente a vê? Não apenas a observa de relance, mas a contempla de verdade? As árvores absorvem água do solo e dióxido de carbono do ar, capturam a luz solar e, por meio da fotossíntese, criam oxigênio e açúcares. São fábricas químicas de uma complexidade impressionante, e Deus as projetou para se reproduzirem por meio de minúsculas sementes. Uma bolota do tamanho do seu polegar contém a informação codificada para produzir um carvalho que vive 300 anos e atinge 30 metros de altura. Se esta conta de conteúdo lhe trouxe uma sensação de admiração, que tal curtir? Isso ajuda outras pessoas a descobrirem essas histórias também e nos incentiva a continuar criando conteúdo que remeta ao nosso Criador. A seguir, Deus decora os céus e cria o sol, a lua e as estrelas. Mas há uma questão controversa sobre o dia e a noite que precisamos abordar. Capítulo 2. O jardim onde o céu tocou a terra. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E aqui é onde os céticos levantam as mãos. Espere um minuto. Como pode haver luz no primeiro dia? Mas o sol só surge no quarto dia? Isso não faz sentido. É uma pergunta pertinente, e existem diversas abordagens teológicas para ela. Alguns sugerem que o sol existia, mas só se tornou visível no quarto dia, quando a atmosfera se tornou mais limpa. Outros apontam que o próprio Deus é luz, e sua presença iluminou a criação antes mesmo da existência do sol. Outros ainda observam que, no livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus lhe dá luz. O texto é claro: Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Eles não eram apenas fontes de luz, eram marcadores de tempo. Antes dos relógios e calendários, os humanos olhavam para o céu para acompanhar as estações, os dias e os anos.
os agricultores ainda plantam de acordo com esses ritmos. O corpo da mulher segue os ciclos lunares. As marés oceânicas sobem e descem conforme a influência da lua. Mas eis o que é verdadeiramente impressionante. Quando Deus criou as estrelas, Ele estava criando objetos tão distantes que sua luz leva anos para chegar até nós. A luz que você vê quando olha para a estrela polar partiu dela há 433 anos. Algumas estrelas que observamos, na verdade, se extinguiram há séculos. Estamos vendo o passado. Deus criou um universo tão vasto que ainda estamos descobrindo galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Você sabia que o telescópio espacial Hubble fotografou mais de 100 bilhões de galáxias e que cada galáxia contém centenas de bilhões de estrelas? O salmista escreveu: "Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, que é o homem, para que te lembres dele." Salmo 8:3-4. Essa antiga pergunta ganha um significado diferente quando compreendemos a sua magnitude. No quinto dia, foram criadas as criaturas marinhas e as aves. Deus encheu os oceanos de vida, desde o plâncton microscópico até as enormes baleias. Ele povoou os céus com aves de todos os tipos. O texto diz que Ele os abençoou e disse: "Sejam fecundos e multipliquem-se." Esta é a primeira bênção nas Escrituras. Deus olhou para a sua criação e profetizou abundância sobre ela. A vida não foi feita para apenas sobreviver, mas para florescer, para encher a terra, para se multiplicar. Essa mesma bênção ainda se aplica. Quando você vê um bando de gansos voando em formação de V, ou observa golfinhos brincando nas ondas, você está vendo a manifestação da bênção criativa de Deus, descrita em Gênesis 1:22. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o gado, os animais que se movem pelo chão e os animais selvagens. Imagine o primeiro elefante barrindo, o primeiro leão rugindo, o primeiro beija-flor pairando no ar. Cada criatura perfeitamente adaptada ao seu ambiente. E então, Deus fez algo diferente, algo especial. Façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe o plural: nós e nosso. A Trindade em consulta, prestes a criar algo que carregasse a própria imagem de Deus. Não anjos, que são seres poderosos, mas servos. Não animais, que são maravilhosos, mas carecem de consciência moral. Seres humanos, criaturas que pensariam, sentiriam, escolheriam, criariam, amariam e adorariam. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que significa ser feito à imagem de Deus? Não significa que nos parecemos fisicamente com Deus. Deus é espírito. Significa que refletimos a sua natureza. Podemos raciocinar e pensar abstratamente. Podemos apreciar a beleza. Sentimos emoções. Fazemos escolhas morais. Criamos arte, música, literatura. Formamos relacionamentos. Podemos conhecer a Deus pessoalmente. Nenhuma outra criatura na Terra compartilha desse status. Você e eu, independentemente da cor da nossa pele, nacionalidade, condição econômica ou nível de escolaridade, somos feitos à imagem do Criador do Universo. Aquele morador de rua que você cruzou hoje, feito à imagem dele. Aquele colega de trabalho difícil, feito à imagem dele. Aquela pessoa que te magoou, também feita à imagem dele. É por isso que a vida humana é sagrada. É por isso que o assassinato não é apenas ilegal, mas um ataque à imagem de Deus. É por isso que toda pessoa merece dignidade e respeito. Mas Deus ainda não tinha terminado. Se você está gostando desta jornada pelo Gênesis,
Compartilhe este vídeo com alguém que possa precisar dele. Essas verdades antigas falam a nossa busca moderna por significado e propósito. Capítulo 3. A primeira solidão. Agora precisamos diminuir o ritmo e nos concentrar no capítulo 2 de Gênesis, que nos dá um relato mais detalhado da criação da humanidade. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Imagine esta cena: Deus ajoelhado na terra, as mãos moldando o barro, dando forma a traços humanos. Não se trata de uma divindade cósmica distante estalando os dedos. É uma criação íntima, prática, cuidadosa, pessoal. A palavra hebraica para formado é a mesma usada para descrever um oleiro moldando o barro. Deus estava esculpindo, do pó, do solo, da mesma terra que daria origem a árvores e grama. Os cientistas confirmam hoje que nossos corpos contêm os mesmos elementos encontrados na crosta terrestre: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cálcio e fósforo. Somos, literalmente, feitos do pó da terra, animados pelo sopro de Deus. Mas essa respiração, é aí que a vida começa. Deus soprou seu próprio fôlego nas narinas humanas, e Adão tornou-se uma alma vivente, nefesh em hebraico. Isso é diferente dos animais, que são chamados de criaturas vivas. Os humanos receberam algo do próprio Deus: seu fôlego, sua força vital, sua imagem. Cada respiração que você dá agora é uma dádiva. Seus pulmões se expandindo, o oxigênio entrando em sua corrente sanguínea, alimentando suas células. Tudo isso remonta àquela primeira respiração divina no Éden. Deus plantou um jardim no Éden, no leste, e ali colocou o homem que havia formado. A palavra Éden significa deleite ou paraíso. Não se tratava apenas de um pedaço de terra, era um ambiente perfeito, projetado para o florescimento humano. A Bíblia descreve 4 rios que fluíam do Éden: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Os 2 últimos ainda existem hoje no Iraque, na antiga Mesopotâmia. Alguns estudiosos acreditam que o Éden estava localizado no que hoje é a região do Golfo Pérsico, embora o dilúvio tenha alterado posteriormente a geografia da Terra. Outros o situam mais ao norte. A localização exata permanece um mistério. Mas a mensagem é clara: este foi um lugar real, não um mito. No Éden, cresciam árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Imagine frutas tão perfeitas que você nunca provou nada igual. Água tão pura e fresca que não precisava de filtragem. Ar tão limpo que cada respiração era um prazer. Sem ervas daninhas para arrancar, sem seca para temer, sem necessidade de pesticidas, porque não havia pragas. No meio do jardim havia 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão uma ordem simples: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma regra, um limite, não para restringir a liberdade de Adão, mas para protegê-la. Liberdade sem limites não é liberdade, é caos. Uma criança num parque infantil precisa de cercas para brincar em segurança. A cerca não limita a liberdade, ela a protege. Mas eis algo profundo: ao dar a Adão uma escolha, Deus estabeleceu que o amor deve ser dado livremente. Ele não criou robôs programados para obedecer. Ele criou seres com livre-arbítrio genuíno, o que significa que eles também poderiam escolher errado. Deus deu a Adão uma tarefa: dar nome aos animais e cuidar do jardim.
O trabalho existia antes do pecado entrar no mundo. Isso nos ensina algo importante. O trabalho em si não é uma maldição. O trabalho frustrante, doloroso e difícil é que é a maldição, como veremos adiante. Mas o trabalho significativo, que gera valor e traz satisfação, faz parte do plano original de Deus para a humanidade. Enquanto Adão nomeava cada animal, observando-os passar, talvez aos pares, ele percebeu algo. Cada criatura tinha um par. Cada uma tinha um companheiro. Mas para Adão, nenhum ajudante adequado foi encontrado. Esta é a primeira coisa na criação que não era boa. Não pecado, mas incompletude. Adão tinha trabalho, propósito, beleza, alimento e comunhão com Deus. Mas não tinha ninguém como ele. Nenhum companheiro humano. Ninguém para compartilhar o fardo da existência, para multiplicar a alegria, para refletir sua humanidade. Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada." A palavra auxiliador aqui não significa assistente ou inferior. A mesma palavra hebraica, ezer, é usada para o próprio Deus em outras passagens das Escrituras. Deus é chamado de nosso auxiliador. Significa alguém que provê o que falta, que completa o que é insuficiente. E assim, Deus fez com que Adão caísse num sono profundo. O que acontece a seguir muda tudo. Mas primeiro, deixe-me perguntar: você já sentiu a solidão que Adão sentiu? Aquela sensação de que algo está faltando mesmo quando tudo parece bem? Deixe um comentário sobre uma vez em que você se sentiu verdadeiramente sozinho. Não apenas sozinho, mas solitário. Vamos nos lembrar de que não estamos sozinhos nesses sentimentos. Capítulo 4. A pergunta da serpente. Enquanto Adão dormia, Deus realizou a primeira cirurgia. Ele tomou uma das costelas do homem e fechou o lugar com carne. Então, o Senhor Deus formou uma mulher da costela que havia tirado do homem. Esse detalhe é tão específico, tão estranho, que os céticos às vezes zombam dele. Mas observe mais atentamente. Deus não criou Eva do pó como Adão. Ele a criou a partir do próprio Adão. Ela não foi uma ideia posterior ou uma versão inferior. Ela era parte de Adão, formada a partir do seu próprio corpo. Adão reconheceu isso instantaneamente ao acordar. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Este é o primeiro poema da Bíblia, a primeira canção de amor. Adão ficou tão comovido com a criação de Eva que se inspirou em versos. Depois de nomear todos os animais com precisão científica, ver Eva o inspirou a escrever poesia. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O casamento, ordenado por Deus no paraíso. Um homem e uma mulher, unidos como uma só carne. Este é o fundamento de toda a sociedade humana. Não o governo, não a religião, mas o casamento e a família. Quando o casamento é forte, a sociedade prospera. Quando enfraquece, tudo o mais começa a desmoronar. O texto acrescenta um detalhe fascinante. Adão e sua mulher estavam nus e não sentiam vergonha alguma. Inocência, pureza, aceitação plena, sem disfarces, sem esconderijos, sem inseguranças em relação à imagem corporal. Eles se viam por completo e se amavam sem vergonha ou autoconsciência. Isso é o que perdemos e o que todo coração humano ainda anseia: ser plenamente conhecido e plenamente amado. Agora, a serpente aparece. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem era essa serpente? As escrituras posteriores revelam que era Satanás.
aquele anjo caído que se rebelou contra Deus e levou consigo 1/3 dos anjos. O livro do Apocalipse o chama de a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse 12:9. Mas por que uma serpente? Por que não se apresentar como um monstro óbvio? Porque a tentação raramente parece perigosa à primeira vista. Parece razoável, atraente, até mesmo útil. A serpente era astuta, ardilosa, sutil, enganosamente inteligente. Ele aproximou-se de Eva com uma pergunta. Deus realmente disse: "Vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim?" Observe a tática. Ele não começou com uma mentira. Começou com uma pergunta que distorceu as palavras de Deus. Deus havia dito que eles podiam comer de qualquer árvore, exceto uma. A serpente fez parecer que Deus havia dito que eles não podiam comer de nenhuma árvore. Ele fez Deus parecer restritivo, severo, limitador. É assim que a tentação ainda funciona. Ela questiona o caráter de Deus. Será que Deus realmente disse? Será que Deus é realmente bom? Será que Ele está escondendo algo de você? Será que Ele não quer que você seja feliz? Eva o corrigiu. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que vocês não morram." Interessante. Deus nunca disse: "Não toque nisso." Eva acrescentou algo à ordem de Deus. Quando acrescentamos ou retiramos algo da palavra de Deus, nos tornamos vulneráveis. A resposta da serpente foi direta: "Certamente vocês não morrerão." Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eis a mentira completa. Apresentada depois que a pergunta já havia cumprido seu propósito. 1. Você não morrerá, contradizendo Deus diretamente. 2. Deus sabe, sugerindo que Deus tem motivos ocultos. 3. Vocês serão como Deus, apelando ao orgulho e à independência. Toda tentação, em última análise, promete que podemos ser nosso próprio Deus, que não precisamos dos limites de Deus, que sabemos melhor do que Ele o que nos fará felizes. Eva estava numa encruzilhada. Ela tinha tudo: o paraíso, um propósito, um relacionamento com Deus, um casamento perfeito, um trabalho significativo. Todo o jardim era dela, exceto uma árvore. Uma, única, árvore. Mas agora aquela árvore tinha um aspecto diferente. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Bom para alimentação, apetite físico, agradável à vista, apelo estético, desejável para a sabedoria, orgulho espiritual, intelectual. As mesmas 3 categorias sobre as quais João escreveria mais tarde: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Toda tentação se enquadra em uma dessas categorias. Jesus enfrentou as 3 no deserto e resistiu. Eva as enfrentou e caiu. Mas há algo ainda mais doloroso por vir. Algo que deveria nos deixar a todos desconfortáveis. Reserve um momento para se inscrever, caso ainda não o tenha feito. Essas histórias foram feitas para serem refletidas, não apenas ouvidas uma vez. Clique no botão de inscrição para que você possa revisitar essas verdades sempre que precisar. Capítulo 5. O sabor do conhecimento. Eva comeu o fruto. A Bíblia não nos diz que tipo de fruta era. Não era uma maçã. Isso é tradição artística. Talvez um figo, talvez uma romã, talvez algo que não exista mais. A fruta específica não importa. O que importa é a escolha. Então Eva deu um pouco ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Espere. Pare. Você percebeu isso? Seu marido, que estava com ela.
Adão estava lá, bem ali, enquanto a serpente tentava Eva. Ele não interveio, não defendeu o caráter de Deus, não lembrou Eva da bondade de Deus. Ele ficou em silêncio, observando sua esposa ser enganada. Isso é crucial. Paulo escreve mais tarde: Adão não foi enganado, mas a mulher. 1 Timóteo 2,14. Eva foi enganada. Mas e Adão? Adão comeu com pleno conhecimento. Ele escolheu a rebeldia de olhos bem abertos. Talvez ele amasse Eva mais do que a Deus. Talvez temesse perdê-la. Talvez fosse apenas curiosidade. Seja qual for sua motivação, Adão seguiu Eva para o pecado, em vez de guiá-la para Deus. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então, costuraram folhas de figueira e fizeram aventais para si. A serpente havia prometido abrir os olhos e dar-lhes conhecimento, e cumpriu a promessa. Mas o conhecimento que adquiriram não era maravilhoso, era terrível. Conheceram o bem ao perdê-lo, conheceram o mal ao escolhê-lo. Aprenderam a vergonha, a culpa e o medo. Eles se olharam e, pela primeira vez, viram a nudez não como intimidade, mas como vulnerabilidade. Então, costuraram folhas de figueira, ásperas, desconfortáveis, temporárias, para se cobrirem. Desde então, a humanidade tenta encobrir a vergonha com folhas de figueira. Nos escondemos atrás de conquistas, dinheiro, status, filtros de redes sociais, álcool, correria do dia a dia, qualquer coisa para evitar sermos verdadeiramente vistos. Mas o pior ainda estava por vir. Então, aquele homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Este é um dos versículos mais belos e impressionantes das Escrituras. Deus costumava passear com eles no jardim. Era a rotina deles, o momento de comunhão. Imagine aqueles passeios ao entardecer. Deus e seus filhos, caminhando pelo paraíso, conversando, rindo, compartilhando o dia. Mas esta noite foi diferente. Eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Deus que lhes deu tudo. O Deus que os formou com suas mãos. O Deus que lhes soprou vida. O Deus que nunca fez nada além de amá-los. Eles se esconderam dele. O pecado sempre nos faz esconder. De Deus, dos outros, de nós mesmos. Fugimos justamente daquele que pode nos ajudar. Deus perguntou: onde você está? Será que ele não sabia? Claro que sabia. Deus é onisciente. Mas essa pergunta não era para o benefício dele, e sim para o deles. Era um convite para saírem do esconderijo, para encararem o que tinham feito, para admitirem que precisavam de ajuda. É a mesma pergunta que Deus nos faz. Onde você está? Por que está se escondendo? De que está fugindo? Adão respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O medo entrou no mundo. Essa é a primeira emoção que Adão nomeia após comer o fruto. Não a sabedoria, não a iluminação. O medo. Deus perguntou: quem disse que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore da qual eu lhes ordenei que não comessem? Mais uma pergunta cuja resposta Deus conhecia. Mais um convite para confessar, assumir responsabilidade, buscar misericórdia. A resposta de Adão: a mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore, e eu comi. Culpa. A segunda coisa que o pecado produziu é culpa da mulher. Aliás, se você parar para pensar, Deus, a culpa é sua por ter me dado essa mulher. Adão culpou Eva e Deus em uma única frase. Deus se voltou para Eva e disse: o que você fez? Eva respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Ela culpou a serpente. Ambas transferiram a responsabilidade uma para a outra. Ninguém disse: eu estava errado, eu pequei.
Me desculpe. Esse padrão continua até hoje. Casamentos desfeitos culpam um ao outro. Viciados culpam as circunstâncias. Justificamos nossa raiva, nossa ganância, nossa luxúria, nosso orgulho. Se meus pais tivessem, se meu cônjuge tivesse, se eu tivesse tido outras oportunidades, sempre culpando, nunca confessando. O que aconteceu a seguir revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Se esta releitura das Escrituras está lhe tocando o coração esta noite, você poderia clicar no botão curtir. É uma maneira simples de ajudar outras pessoas a encontrarem este conteúdo e nos incentiva a continuar criando. Capítulo 6. O som de Deus andando. Deus pronunciou o julgamento, mas observe a ordem. Ele começou com a serpente. Por teres feito isso, maldito sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A serpente, provavelmente bela antes desse momento, foi reduzida a rastejar, a forma mais vil de movimento. Mas então, Deus proferiu uma profecia, o primeiro vislumbre de esperança. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Deus prometia que um dia, um descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente. Um dia, alguém desfaria o dano causado no Éden. Os cristãos veem isso como a primeira profecia de Jesus, que nasceria de uma mulher e derrotaria Satanás na cruz. Satanás golpearia o calcanhar de Jesus, causando-lhe dor temporária através da crucificação. Mas Jesus esmagaria a cabeça de Jesus, desferiria um golpe fatal através de sua morte e ressurreição. Mesmo no julgamento, Deus já estava planejando a redenção. A Eva, Deus disse: tornarei muito severas as dores da gravidez. Com sofrimento darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O parto, o próprio processo de trazer uma nova vida, agora envolveria dor. O relacionamento com o marido seria marcado por conflitos em vez de harmonia. Isso não era um castigo no sentido vingativo, mas a consequência natural de um relacionamento rompido com Deus, afetando todos os outros relacionamentos. A Adão, Deus disse: porque deste ouvidos à tua mulher e comeste do fruto da árvore de que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e cardos, e comerás as ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque és pó e ao pó tornarás. O trabalho, que antes era uma alegria, agora seria frustrante e exaustivo. A terra resistiria. Espinhos e cardos cresceriam onde não eram desejados. Tudo seria mais difícil do que deveria ser. E a morte física, entrou na equação. Do pó vieste e ao pó retornarás. Os corpos envelheceriam, se desgastariam, morreriam. O fôlego que Deus inspirou um dia expiraria pela última vez. Você sabia que os cientistas ainda não entendem completamente por que envelhecemos? Nossas células têm um número limitado de divisões celulares antes de pararem de funcionar. É como se houvesse um relógio interno contando os dias para a morte. Alguns veem isso como prova da maldição. Nossos corpos se lembram do Éden e anseiam por restauração. Mas então, Deus fez algo extraordinário. O Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso exigiu a morte de um animal, o derramamento de sangue. A primeira morte na criação
aconteceu para encobrir o pecado da humanidade. Folhas de figueira não foram suficientes. O esforço humano não pôde encobrir a vergonha. O próprio Deus providenciou a cobertura por meio do sacrifício. Isso aponta para todo o sistema sacrificial e, em última instância, para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossas tentativas de encobrir nossa vergonha, nossas boas obras, nossa atividade religiosa, nossos esforços morais, são como folhas de figueira. Somente a provisão de Deus por meio do sacrifício cobre verdadeiramente o pecado. Deus disse: "O homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não lhe será permitido estender a mão e tomar também do fruto da árvore da vida, e comer e viver para sempre." Imagine a tragédia da humanidade vivendo para sempre em seu estado decaído, presa ao pecado e ao sofrimento, sem esperança de fim. A morte, de uma forma estranha, era uma misericórdia. Ela impunha um limite ao sofrimento e abria uma porta para a eternidade com Deus. Então, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou querubins ao leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para guardar o caminho da árvore da vida. Exílio, o oposto de lar. Adão e Eva atravessaram os portões do jardim, sabendo que jamais poderiam retornar. O paraíso estava perdido. Os querubins, seres angelicais poderosos, faziam a guarda com espadas flamejantes. O caminho estava bloqueado. A humanidade estava excluída da presença imediata de Deus, da árvore da vida, da perfeição que conhecera. Você consegue imaginar aquela caminhada? O sol se pondo atrás deles no Éden, os portões se fechando, virando-se para encarar um mundo agora hostil, agora destruído. Eva olhando para Adão, Adão olhando para Eva, ambos transformados para sempre. Mas eis o que é belo: Deus estava com eles. Ele não os abandonou do lado de fora do jardim. Sua presença, embora não mais sentida da mesma forma íntima, ainda os guiava. Ele ainda falava com eles. Ele ainda os sustentava. E ele já havia prometido uma solução. A semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. A esperança existia mesmo no exílio. Fiquem comigo, estamos quase no fim desta jornada, e há mais uma parte crucial da história que precisamos explorar. Capítulo 7. A leste do Éden. A leste do Éden, a vida era diferente. Adão e Eva aprenderam o que significava sobreviver fora do paraíso. A terra resistia aos seus esforços. Espinhos perfuravam suas mãos. O suor escorria por seus rostos. O alimento não crescia mais sem esforço. Precisava ser colhido com dificuldade da terra relutante. Mas eles também aprenderam outra coisa: que ainda podiam gerar vida. Eva engravidou e deu à luz um filho. Ela lhe deu o nome de Caim, dizendo: "Com a ajuda do Senhor, dei à luz um homem." Observe a fé dela mesmo no exílio. Com a ajuda do Senhor, ela reconheceu que uma nova vida, embora dolorosa de dar à luz, ainda era uma dádiva de Deus. Cada bebê que nasce carrega a imagem de Deus, um lembrete de que somos mais do que apenas pó. Mais tarde, ela deu à luz um segundo filho, Abel. Caim trabalhava a terra, como seu pai. Abel cuidava dos rebanhos, como alguém tinha que começar a fazer. Essas foram as primeiras vocações, as primeiras carreiras: agricultura e pecuária, ambas atividades nobres. O texto nos diz: com o passar do tempo, Caim trouxe alguns dos frutos da terra como oferta ao Senhor. E Abel também trouxe uma oferta, porções de gordura, de alguns dos primogênitos do seu rebanho. Ambos os irmãos sabiam que precisavam se aproximar de Deus com ofertas.
Onde aprenderam isso? Adão e Eva devem tê-los ensinado. A adoração não foi inventada pelos humanos, foi exemplificada pelo próprio Deus no jardim e transmitida a eles. Mas havia uma diferença nas ofertas deles. Abel trouxe porções generosas de alguns dos primogênitos, os melhores, os primeiros, os mais valiosos. Caim trouxe alguns frutos, não especificamente os primeiros frutos ou os melhores, apenas alguns. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta, mas não olhou com favor para Caim e sua oferta. Por quê? O livro de Hebreus nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus uma oferta melhor do que Caim. Hebreus 11:4. Não se tratava de vegetais versus carne. Tratava-se da intenção por trás da oferta. Abel deu o seu melhor em fé. Caim ofereceu o que lhe restava por obrigação. Caim estava zangado, furioso. Seu semblante se fechou. Deus veio a ele com uma advertência. Por que você está com raiva? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas, se não fizer o que é certo, o pecado está à porta, à sua espreita. O seu desejo é dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Esta é a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia como substantivo. Deus o personificou como um predador agachado à porta de Caim, como um leão pronto para atacar. O pecado desejava consumir Caim, mas ele tinha o poder de dominá-lo. Deus deu a Caim uma escolha, uma saída, uma chance de corrigir o rumo. Mas Caim, em vez disso, alimentou sua raiva. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O primeiro assassinato. Irmão matando irmão. O primeiro funeral. A primeira sepultura. A morte. Que entrou no mundo pelo pecado de Adão, agora vinha pela violência humana. Por que Caim fez isso? 1 João 3,12 nos diz: ele pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Caim não suportava a ideia de que seu irmão fosse melhor do que ele. Então, em vez de se aprimorar, eliminou a concorrência. É mais fácil destruir os outros do que nos fortalecer. Esse padrão se repete ao longo da história. Deus perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Não sei, respondeu Caim. Sou eu o responsável pelo meu irmão? A primeira mentira depois do Éden. A primeira tentativa de se esquivar da responsabilidade pela violência. Sou eu o guardião do meu irmão? A resposta que Deus daria em toda a Escritura é: sim, sim, você é. Todos nós somos guardiões uns dos outros. Somos responsáveis uns pelos outros. Deus disse: o que você fez? Escute, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. O sangue tem voz, a violência tem testemunhas. A própria terra testemunhou contra Caim. Não se pode esconder o assassinato de Deus. Veio o julgamento de Deus. Agora você está debaixo de maldição e expulso da terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais os seus frutos. Você será um peregrino errante e inquieto pela terra. Exílio do exílio. Caim, que lavrava a terra, agora estava amaldiçoado por ela. Vagaria, sem lar, incapaz de se estabelecer, incapaz de encontrar paz. Caim disse ao Senhor: o meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e serei escondido da tua presença. Serei um fugitivo errante pela terra, e quem me encontrar me matará. Observe o que Caim lamentou: estar escondido da presença de Deus. Mesmo em seu pecado, mesmo como assassino, o que mais doía era a separação de Deus. Essa é a dor mais profunda de todas, o afastamento do nosso Criador. Deus disse: não será assim.
Quem matar Caim sofrerá vingança 7 vezes maior. Então, o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Mesmo no julgamento, Deus protegeu Caim. Até o assassino recebeu misericórdia. Esse é o caráter de Deus: justo, mas misericordioso; santo, mas amoroso. Caim saiu da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Casou-se, teve filhos e construiu uma cidade. A vida continuou. Mas a alegria do Éden, a intimidade com Deus, se perdeu. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através da linhagem de Sete viriam Noé, depois Abraão, depois Davi e, finalmente, Jesus. A semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente viria dessa linhagem. Se você me acompanhou até o final desta história, muito obrigado. Deixe um comentário compartilhando qual parte mais te impactou. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essas verdades ancestrais. Capítulo 8. A Terra que Gritou. Com o passar das gerações após Sete, a humanidade multiplicou-se por toda a terra. Mas algo mais também se multiplicou: o pecado. O capítulo 6 de Gênesis nos oferece um resumo de partir o coração. O Senhor viu quão grande era a maldade do povo na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente má. Todas as inclinações. Somente o mal. O tempo todo. O que começou com um fruto proibido se transformou em completa corrupção. A violência tomou conta da terra. Os criados à imagem de Deus desfiguraram sua imagem a ponto de torná-la quase irreconhecível. O Senhor arrependeu-se de ter criado os seres humanos na terra, e o seu coração ficou profundamente perturbado. Deus se arrependeu. Isso não significa que Deus cometeu um erro. Deus não comete erros. Significa que Deus sentiu uma tristeza genuína pelo que os humanos haviam se tornado. A palavra hebraica sugere uma profunda dor emocional, o tipo de angústia que um pai sente ao ver um filho amado se destruir. Deus decidiu exterminar a humanidade e recomeçar do zero. O dilúvio estava chegando, mas havia um homem, apenas um, que andava com Deus. Seu nome era Noé. Este é o padrão que vemos em toda a Escritura. Quando a humanidade cai em completa rebelião, Deus preserva um remanescente, uma família fiel, uma pessoa que ainda ouve, um ramo que ainda produz bons frutos. Por meio de Noé, a humanidade teve uma segunda chance. Através de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, o mundo foi repovoado após o dilúvio. Mas mesmo depois do dilúvio, o pecado permaneceu. O problema não estava apenas no mundo lá fora, estava no coração humano. Gerações depois, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Todas as nações serão abençoadas por meio de você. A promessa do Éden estava se tornando mais específica. A descendência da mulher viria através da linhagem de Abraão. A fé de Abraão não era perfeita. Ele mentiu sobre sua esposa, tentou cumprir a promessa de Deus por seus próprios esforços com Agar. Mas Deus permaneceu fiel mesmo quando Abraão não foi. Por meio de Abraão veio Isaque. Por meio de Isaque veio Jacó. Por meio de Jacó vieram 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Através da linhagem de Judá viria, eventualmente, o Messias. Séculos se passaram. Israel foi escravizado no Egito, clamou a Deus e foi libertado por meio de Moisés. Deus lhes deu sua lei no Monte Sinai, não para salvá-los, mas para mostrar-lhes o que era santidade e o quão longe estavam de alcançá-la. O sistema de sacrifícios instituído por meio de Moisés remetia ao Éden. Assim como Deus sacrificou um animal para encobrir a vergonha de Adão e Eva,
Agora animais morriam para encobrir o pecado de Israel. Sangue era derramado repetidamente, ano após ano. Mas o sangue de animais não podia realmente remover o pecado, apenas o encobria temporariamente. Surgiram profetas, chamando Israel de volta a Deus. Eles falaram de um Messias que viria, um servo sofredor que carregaria os pecados do povo. Isaías escreveu: Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Mas quem era esse prometido? Quando ele viria? 400 anos de silêncio se passaram após a fala do último profeta. E então, no devido tempo, uma virgem chamada Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. Encerramento. A promessa na escuridão. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A semente da mulher havia chegado. Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, nasceu em Belém. A palavra que criou a criação com a sua palavra entrou agora na criação como um bebê. As mãos que formaram Adão agora precisavam da ajuda de Maria para se alimentar. Ele viveu uma vida perfeita, a vida que Adão deveria ter vivido. Onde Adão foi tentado e falhou, Jesus foi tentado e venceu. Onde Adão trouxe pecado e morte, Jesus trouxe justiça e vida. Ele ensinou sobre o reino de Deus, a realidade do jardim, irrompendo em nosso mundo caído. Curou os enfermos, demonstrando como serão os corpos na ressurreição. Expulsou demônios, afastando as trevas. Perdoou pecados, algo que somente Deus podia fazer. E então, ele foi a um jardim, não o Éden, mas o Getsemane. Lá, ele orou: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Onde Adão disse: a minha vontade sobre a tua, Jesus disse: a tua vontade sobre a minha. Ele foi preso, julgado sob falsas acusações, espancado, zombado e crucificado. Aquele que era sem pecado tornou-se pecado por nós. O autor da vida provou a morte por cada pessoa. Depositaram o seu corpo num túmulo. Durante 3 dias, a escuridão pareceu vencer. Mas, no terceiro dia, a pedra foi removida. A morte não pôde detê-lo. Jesus ressuscitou dos mortos, vitorioso sobre o pecado, a morte e Satanás. A cabeça da serpente foi esmagada. Jesus apareceu aos seus discípulos e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E eis a incrível verdade: todo aquele que crê em Jesus nasce de novo. Torna-se uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. O caminho de volta ao Éden ainda não está aberto. Querubins ainda o guardam com espadas flamejantes. Mas algo melhor está por vir. Apocalipse 21:22 descreve um novo céu e uma nova terra. E no centro, a árvore da vida, que dá 12 tipos de frutos. O rio da vida flui do trono de Deus. Deus habita novamente com o seu povo. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O paraíso perdido se tornará um paraíso restaurado. Mas melhor, porque desta vez jamais o perderemos novamente. Seremos como Jesus, incapazes de pecar, aperfeiçoados em santidade, desfrutando de Deus para sempre. Esta é a história que começou em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e termina em Apocalipse 22. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Não precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. De jardim em jardim,
da criação à nova criação, do exílio ao retorno ao lar. Esta é a sua história. Esta é a minha história. Esta é a história de todas as pessoas que já se perguntaram se a vida tem sentido, se o sofrimento tem propósito, se a morte é o fim. A resposta encontra-se naquele que trouxe luz às trevas, que soprou vida no pó, que caminhou conosco no jardim, que nunca deixou de nos buscar mesmo quando nos escondíamos, que veio à terra para nos levar para casa. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, esta noite pode ser a noite em que sua história mudará. A Bíblia diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Você não precisa merecê-lo. Você não pode merecê-lo. Nós já tentamos isso no Éden e falhamos. É um presente, dado gratuitamente a todos que o receberem. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo esta noite. Se você se sentiu tocado por esta história, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos e familiares e deixe um comentário sobre o que mais lhe tocou o coração. Que o Deus que te criou, que te conhece plenamente e te ama completamente, te dê descanso esta noite. Que você durma em paz, sabendo que você não é um acidente, não foi esquecido, não está além da esperança. Você é a imagem e semelhança do Criador do Universo. E a história dele com você ainda não terminou. Durma bem, e que você sonhe com jardins, rios, árvores da vida e com a face de Deus. Amém.